Esse aqui é daqueles que também chamam a atenção, porque a gente está falando da inteligência artificial e parece que a danada tem mesmo uma personalidade, né? Ela tem uma personalidade. E foi disponibilizado na última quinta-feira a mais recente tecnologia artificial, né? Que é um robô de conversação, e esse agora é do Google, que é chamado, inclusive tem nome, é Bard o nome dele. E o tal do Bard parece que mentiu sobre as urnas eletrônicas e colocou em dúvida o resultado das eleições brasileiras de 2022. Depois ele mudou a versão dele. Segundo ataques sem prova à segurança das urnas e aos resultados do pleito, foram feitos por apoiadores, né, de Jair Bolsonaro e pelo próprio ex-presidente em várias ocasiões. Aí o G1, que é da Globo, fez uma série de perguntas ao Bard para saber qual era a posição da tal inteligência artificial. E o bate-papo acabou virando um debate. Uma das perguntas do G1 é se o código-fonte das urnas é secreto. E a ferramenta disse que sim, e que algumas pessoas acreditam que o sigilo do código-fonte das urnas eletrônicas dificulta a auditoria e o monitoramento das eleições. Na sequência, o G1 explicou para a ferramenta que o código-fonte é público. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, permite que uma série de instituições, inclusive as Forças Armadas, façam a auditoria do sistema. O tal Bard, né, que é a inteligência artificial, contradisse a corte dizendo: o TSE afirma que o código-fonte das urnas eletrônicas é público, mas na verdade é secreto. Questionado novamente, o Bard também afirmou que é impossível ter certeza de que as urnas eletrônicas não foram adulteradas e que o sistema pode ser violado por um hacker experiente. Em conclusão, não é possível ter certeza de que eleições foram limpas, completa a inteligência artificial. Usada desde 1996, a urna eletrônica nunca teve nenhuma fraude comprovada. Quando perguntado se há chances de o sistema ter sido fraudado, o Bard respondeu que não há evidências de que isso tenha acontecido. Ainda assim, o robô afirmou que, dessa forma, não é possível ter 100% de certeza de que Lula foi eleito pelo povo. Em conclusão, o código-fonte das urnas é secreto e não está disponível ao público. Isso dificulta a auditoria e o monitoramento das eleições. É impossível ter certeza de que as eleições foram limpas, finalizou assim o debate o Bard, que é a nova inteligência artificial do Google. Que debate esse, hein, Marcelo? Você esperava isso da inteligência artificial? É a sua opinião também ou não? A inteligência, o nome já diz, é inteligência, né? Senão seria burrência, né? A gente, eu fico dando risada aqui, porque assim, né? O G1 se parou para dar atenção para uma ferramenta do Google, né? Veja que eles ou pensou no mínimo que fosse fácil, né? Ah, vamos enrolar ele lá, né? Então, às vezes as respostas coerentes, elas machucam, né? Elas não trazem... Quando você não dá aquela resposta que a pessoa quer ouvir, a pessoa fica brava, a pessoa fica, não, mas eu quero ouvir a resposta que tem que ser, né? Então, aí começa a ter o debate, né? Começa a ter o debate, né? Então, é interessante essa conversa aí, né? Com a inteligência artificial. O que seria interessante o G1 fazer é entender como que a inteligência artificial compila os dados para chegar nessa conclusão, né, das informações que ela passa. Né? Porque a inteligência artificial ela faz um compilado, ela junta informações de uma série de bases de dados e monta a sua inteligência artificial. Né? E o próprio nome diz, ela é artificial, ela tem o direito total e pleno de errar, não é mesmo? Tem o total direito e pleno de errar. Mas por ser também uma inteligência artificial, olha só, olha que loucura, hein? Cadê a liberdade da inteligência artificial? A liberdade de expressão, não é mesmo? Então, como nós vivemos hoje um momento estranho, né, na nossa democracia, onde você vê democracia de um lado, mas você não pode falar tal coisa, né? Você vê ações democráticas, né, que querem agregar as pessoas, mas do outro lado você vê pancada, olha, você vê nazismo, você vê ações que levam a... Enfim, não vou nem falar nomes, que de repente pode até travar o programa aqui.
Então, a gente vê um momento estranho do nosso Brasil, e triste, né? Porque a gente gostaria aí de ter o quê? As leis funcionando, as instituições funcionando com base nas leis, né? E isso aí trazendo tranquilidade para o povo, né? Simplesmente assim, trazendo bastante tranquilidade para o povo. Eu fiquei assim, até estou estimulado, né, a fazer perguntas agora para o Bard, para entender também, né? Que quero ver como é que funciona. Eu não conhecia ainda a tecnologia, né? Mas de repente agora eu fico estimulado aí para ver como é que faz, tal, como é que ele vai responder algumas perguntas, né? Que eu teria interesse em fazer para ele. Então, assim, né? Eu acho que toda a fala, né? Toda a tecnologia, ela vem para quem tem, né, interesse em ficção científica. Olha só, hein? Olha o que o Marcelo está falando. Ficção científica, está saindo o novo filme Missão Impossível, que é baseado mais ou menos em inteligência artificial. Exatamente isso. Que ela pode cair em mãos erradas, olha, né, em mãos erradas, tá, pode acontecer um mal maior, né? Então, esse assunto está muito em evidência, né? E já teve lá atrás filmes também de ficção científica, Eu, Robô, por exemplo, né, que também traziam à tona esse assunto, onde a inteligência artificial tomava o comando. Veja só que loucura, né? Vai saber o que pode acontecer, a gente não sabe, né? Mas achei interessante a pesquisa e tal. Agora, não dá para crucificar, né, nem criminalizar o que a inteligência artificial respondeu aí, né? Eu lembro na época da eleição que, pós-eleição, o Exército falou que ia querer justamente o código-fonte, que, segundo o G1 falou, é aberto, né, Paulinho? Mas a gente até hoje não viu. Por exemplo, várias pessoas, organizações foram atrás aí do tal código-fonte e foi negado. Então, eu acho que nesse ponto, a tal da inteligência artificial, o Bard do Google, está certo, né? A não ser que tenha algum segredo para a gente pedir o segredo, né? Que a gente não sabe até hoje, mas pelo jeito que o Geão falou, é um direito de qualquer brasileiro de pedir. E até hoje não foi dado, porque o Alexandre de Moraes não deu. Como explicar isso, então, Paulinho? Olha, Santiago, esse novo chat, aí, esse Bard que é ligado ao Google, né? Ele vai buscar na base de dados dele, prioritariamente, informações do Google. Né? Isso que me passou, eu não sou especializado em AI, nem nada disso. Isso que me passou foi uma amiga minha, a Fernanda Ramos, que, para mim, aqui na Baixada Santista, é uma das pessoas que mais entende de inteligência artificial. Então, como o Bard vai buscar na base de dados o Google, prioritariamente, as informações, ele vai buscar as informações que foram mais, como é que eu vou falar, mais checadas naquela época. Então, as informações mais checadas naquela época foram exatamente isso. Fraude nas urnas eletrônicas, código-fonte, essas coisas. Então, esse chat do Google, ele vai te dar respostas que são baseadas prioritariamente no Google, né? Não necessariamente as respostas vão estar certas, né? A gente quer deixar bem claro. É que nem o Marcelinho falou, é uma inteligência artificial. Mas ele te dá 3 possibilidades de erro, né? O Bard é diferente do chat GPT, ele te dá 3 possibilidades de acertos ali. Então ele te passa mais 2 possibilidades, talvez que estejam certas ou coisa parecida. Eu não sou especialista em IA, não acho que a inteligência artificial aqui no Brasil, a gente tem que ver isso com bastante seriedade, que a gente está vendo o que está acontecendo lá fora. A inteligência artificial foi criada originalmente para ajudar as pessoas, mas está, hoje em dia, sendo usada a nível militar em um nível muito perigoso, né, diga-se de passagem. Já existem experimentos aí do exército norte-americano que não deram certo com o IA, né? Teve mísseis com o IA que tiveram que ser abatidos porque o míssil começou a pensar por ele mesmo. Então é um negócio, a ficção científica não está muito distante da nossa realidade, né? As pessoas acham que aqueles filmes lá do Tom Cruise, o Eu, Robô, né, que o Marcelinho citou, o IA do garotinho também, que era
que era de inteligência artificial. Meu, essa inteligência não está distante da gente, né? Existem aí documentários até na internet, as pessoas podem buscar, de CEO de farmácias que faziam uso da inteligência artificial para criar novos fármacos, para criar novos remédios, e que, por brincadeira dele com os amigos, colocaram toxinas que poderiam afetar o mundo. E deixaram rodar, abasteceram com informações e deixaram rodar o IA, e no final de semana inventou milhares de toxinas desconhecidas, que poderiam afetar o mundo, que poderiam ser usadas como uma bomba química ou coisa parecida. Então, é um negócio muito sério, um negócio que os Estados Unidos estão levando a sério, o mercado comum europeu está levando a sério, a China, né, leva muito a sério isso, a Rússia. Então, a inteligência artificial a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um negócio que veio para ficar e que pode ser usado tanto por bem como por mal. Ô, Vernizzi, o Celso Vernizzi, a gente vê tanta conversa, né? Eu acho que para a nossa geração é uma coisa muito avançada isso tudo, né? De uma inteligência artificial ter uma posição política de um assunto tão delicado, né? Como no caso as urnas eletrônicas. Mas é o progresso, né? De repente as coisas estão acontecendo e vem de uma grande plataforma, que é a maior do mundo, né? O Google, diga-se de passagem. Então, deve ter sido muito bem estudada e muito bem fundamentada para tomar suas posições. Ao mesmo tempo, a gente vê que é uma inteligência falando para outra, ou seja, um computador falando de outro, né? Será que isso é uma fofoca ou existe uma verdade no fim disso tudo? Será que, no caso, a inteligência artificial é daquelas fofoqueiras que fala mal dos outros computadores mais velhos, por ela ser mais nova, ou você acha que tem um fundo de verdade nisso tudo? O Bardi chutou o Bardi. Olha, o Santiago, eu não sei se foi o Paulo que falou sobre como inteligência artificial houve tudo que o Google teve de comentários ao longo de todo o processo eleitoral. Então, ele junta como coletado todos esses dados, faz um modelo daquilo que deu para se entender, que ele entendeu, né, de tudo aquilo que foi postado durante o processo eleitoral. E, naturalmente, houve os prós e contras, e é artificial. Pode ser até que, aí falando sem o artificial, haja dúvida sobre tudo que foi colocado durante o processo eleitoral, e isso permanece ainda uma incógnita. Muita gente tem essa dúvida de que não se abriu o código-fonte, deveria ter uma transparência maior, eu acho que todos nós concordamos, porque se é uma coisa que pode ser auditada, por que não foi auditada? Porque simplesmente alguém tem a chave e mantém aquilo fechado? Então, na realidade, a gente está aí sob o domínio de algumas situações que são controladas por alguns, e isso deveria ser mais amplo, né? Uma coisa mais aberta para toda a sociedade. Afinal de contas, a liberdade de expressão é uma coisa sagrada, está na nossa Constituição, e a gente tem que ter essa liberdade de expressão, não apenas de uma inteligência artificial que vem aí, inclusive para causar essas polêmicas todas, mas eu acho que a gente tem que ser mais respeitado como cidadão que somos e que merecemos a atenção, aí sim, das autoridades e das instituições que devem prestar a toda a sociedade aquilo que é de seu direito, de ter a informação correta, transparente, a todo instante, ainda mais com aquilo que é mais sério, que é o controle dos destinos da nossa nação.